poder aprender maravilhosamente a palavra do Senhor com todos os nossos irmãos. Pastor Rodrigo esteve nos ministrando sobre a necessidade da humildade no desempenho do ministério cristão. E o pastor Saulo aqui esteve falando sobre o Gideão, o homem ou o obreiro que nasceu na crise, né? Eu aprendi que, pela palavra de Deus, que Deus não envia a sua palavra em vão. Se Deus fala de Pedro, é porque tem um Pedro. Se Deus fala que precisamos de ser humildes, é porque no nosso meio há alguém, ou eu, precisando ser humilde. E se Deus fala que o Gideão é um obreiro para o momento da crise, uma vez, e se Deus fala que quer criar valentes, então significa que Ele quer duas coisas. Eu quero convidar você para fazer leitura comigo em dois textos da palavra de Deus. Se você puder ficar em pé, Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 6. Livro aos Hebreus. O capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé. O capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O versículo 16 diz assim: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Uma pátria, um grupo de pessoas que aspiram essa pátria. E Deus, que não se envergonha de ser chamado Deus deles. Juízes capítulo 6. Eu ia ler todos os primeiros 6 versículos, mas quero aproveitar que o Saulo já fez a leitura para nós. E o versículo de número 13, o 12 e o 13 diz assim: respondeu-lhe Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Podeis sentar, irmãos. O meu assunto desta tarde, irmãos, eu liguei para o Saulo, falei para ele: Saulo, você faz a introdução e eu termino, né, Saulo? Foi tudo certo. O meu assunto dessa tarde é valentes. Valentes. O processo de Deus na formação de um valente.
Deus procura os valentes e não se envergonha deles. Os valentes precisam viver por convicção e não por conveniência. O que é a conveniência? É viver com aquilo que lhe dá prazer. É o suprimento imediato para uma necessidade. Viver por conveniência é viver por aquilo que é temporal e perder a oportunidade de um fundamento permanente. A conveniência, ela é de pouca duração, ela é transitória e ela é efêmera. Por exemplo, quando você chega num posto de gasolina e ali, a grande parte dos postos de gasolina tem aquela conveniência, que é um atendimento rápido, ligeiro, para uma necessidade pontual. A conveniência, ela não acrescenta nada. O seu resultado é só aquele momento. Porém, ela não acrescenta nada, ao contrário, ela tira a possibilidade de algo permanente. No espiritual, o que é viver em conveniência? É viver uma vida relaxada, uma vida sem conquistas, sem objetivo, sempre com aquele pensamento de apagador de incêndio. A conveniência te leva a diminuir o seu ritmo espiritual também, na leitura bíblica, na oração, no congregar e se envolver em projetos que estão no coração de Deus. Ela tira de você este perfil. A conveniência, ela te leva a você a não decidir por prioridades, mas pelo aqui e agora. Outra questão com a conveniência é que ela sempre te mostra o caminho mais fácil, sem custo, sem preço. Ela é a propaganda, mas ela não é o produto. A conveniência, ela não tem prioridades. Uma pessoa que vive de conveniência, ele desperta de manhã e não sabe o que vai fazer durante o dia. Bom, eu vou fazer o que aparecer, eu vou fazendo. Ele não tem prioridade. Quando você vive por conveniência. O que é importante para mim e para você, como conveniência, muitas vezes nós eliminamos o prioritário por algo conveniente.
Nós vivemos num país onde se celebra o futebol. Eu não tenho nada contra os esportes, de maneira nenhuma. Eu pratico caminhada. Porém, entre o que é prioritário e o que é conveniente, eu tenho que saber escolher. O que é prioritário? Uma pergunta para você e para mim: estamos vivendo por conveniência ou estamos vivendo por prioridades? A conveniência, como disse ao início, ela é tão passageira como o café que você tomou ontem. Deus, ele não está interessado em pessoas que querem viver por conveniência. Deus procura pessoas que vivam por convicção. O que é uma pessoa que vive por convicção? É uma pessoa que vive por aquilo que ele realmente crê. Crê. Ele não vive pelos sinais, ele vive pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Tem convicção. Não é pelo fato de não estar acontecendo o extraordinário é que eu venha perder a fé. Eu tenho convicção. Eu posso até morrer doente, mas eu tenho convicção de que Deus cura o doente. Eu posso até sentir uma porta fechada, mas eu continuo convicto de que Deus abre as portas. Então, a conveniência é o oposto da convicção. Porque a conveniência diz: se a porta não abrir, Deus não está presente. Se o milagre não acontecer, Deus não está presente. A convicção é o contrário. Vai lá, olha em direção ao mar e volta e me diz o que está vendo. Não vejo nada. Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez a notícia é: uma pequena mão. Elias não parou de orar com a primeira resposta do mensageiro que ele enviou. Ele continuou orando. A convicção não precisa de sinais aparentes para poder crer. Ela crê ainda que não haja sinais. Não são os sinais que determinam a minha fé, é a minha convicção que leva ao acontecimento dos sinais. Estamos vivendo por conveniência ou por convicção. As melhores oportunidades aparecem nos tempos de crises, de dificuldade, de problemas, de lutas. Como já diz o provérbio chinês, crises é oportunidades. Dois vendedores de sapato foram enviados a uma nação onde o povo não usava sapato. Um chegou lá e viu todo mundo sem sapatos. E disse: aqui eu não tenho condições alguma. Do aeroporto mesmo ele voltou dizendo ao patrão: olha, lá nós não vamos vender um sapato, porque ninguém lá tem o costume de usar sapato. O patrão enviou o outro funcionário. E quando o outro funcionário chegou lá e viu todos descalços, ele disse: estou pescando em mar aberto.
E os pedidos não pararam de chegar, de pares e pares de sapato que aquele homem estava vendendo. Então as crises te dão a oportunidade de se reinventar, de reconstruir e de arriscar num terreno em que ninguém arriscou antes. As crises, elas são as oportunidades. Para esses dias e tempos difíceis, eu e você precisamos ter convicções daquilo que cremos. Não é porque o fulano tentou que não deu certo. Não é porque o Beltrano tentou e não deu certo, que também não vai dar certo com você. Se você tiver convicção, e convicção é algo que está depositado e ancorado na vida daquele que crê. Não importa o tamanho da montanha, Jesus disse: dirás a este monte, lança-te para o mar e assim será feito. Convicção e não conveniência. Agora, qual é o processo que Deus utiliza para a formação dos valentes? Gideão é o exemplo. O exemplo de Gideão é especial para mim e para você nesta tarde. Primeiro porque estamos utilizando ele 2 vezes. E o mesmo Espírito Santo que habita no Saulo, habita em mim. E o mesmo Espírito que comunicou a ele uma mensagem sobre Gideão, comunicou ao meu coração também. Então, se uma vez é bom, 2 vezes é melhor ainda. Gideão é o exemplo. Gideão enfrenta os seus problemas. Enfrentar os seus problemas é uma das formas que Deus nos leva na escola da formação de liderança e de valentes. Todos nós temos problemas de vários níveis, seja ele grande, médio ou pequeno. Se eu não conseguir enfrentar o meu problema, eu não serei capaz de ajudar o outro a enfrentar o problema dele. Gideão está enfrentando o seu problema. Parece até louvável o que ele está fazendo. Ele está enfrentando um problema de conveniência. Ele está solucionando o seu problema. Ele está preocupado com a sua família. Parece ser algo louvável. Quando nós nos preocupamos com o nosso, sem nos preocupar com o todo, nós corremos um grande risco. Porque se todos afundarem, o nosso também afunda. Ele está colocando em salvo o sustento da sua família. E ele não está preocupado com o que está acontecendo com a própria nação. Isso tem muito a ver com os dias de hoje. Não, se eu tenho casa, emprego, e tenho uma casa, e tenho um lugar para congregar, não tem problema que estão prendendo, não tem problema que as pessoas estão tentando estabelecer as suas ideologias. Não se esqueça, meu irmão, amigo, pobreiro que está aqui, ainda que estamos lutando pelo nosso, há algo maior do que o nosso. Temos que nos preocupar com o todo e não só com o pessoal. Gideão se preocupa com o pessoal e não com o nacional.
A preocupação dele é colocar a comida dele em salvo para ele e para a família. Já a preocupação de Deus é outra. A preocupação de Deus é nacional. E é por isso que Deus se apresenta no cenário da vida de Gideão para fazer dele um obreiro de nível nacional e internacional. Quer lançá-lo além das fronteiras. Os midianitas que escaparam naquela guerra sabiam muito bem o nome que soava nas terras de Israel. Lá tem um Gideão. Mas se ele continuasse no convencional, na conveniência, teria perecido ele, família e até mesmo o trigo que ele estava malhando no lagar tinha sido surrupiado pelo inimigo. A conveniência só preocupa com o pessoal, o que é meu. É meu. Só com ele e com aqueles que estão a seu redor, muito pouco. Ele queria colocar a salvo o que pertencia a ele e para dar à família. Gideão não está vendo a necessidade da nação. Ele está vendo a necessidade dele. Como disse alguém, se eu conseguir salvar o meu, o resto que se quebre. Já Deus estava vendo como um conjunto e dizendo: a minha visão é nacional. Deus está dizendo a Gideão: a tua visão é os seus molhos de trigos e este lagar onde você está escondido, mas a minha visão é maior. E eu venho compartilhar com você a minha visão. Eu quero que você viva a minha visão. Eu quero que você experimente a minha visão. Eu quero que você saia desta vida convencional e entre na vida de convicção, porque na minha convicção você fará algo maior. Aleluia. Segundo, primeiro, Gideão é o exemplo. Segundo, o valente deve identificar-se. O versículo 12, o final do versículo disse: vai nessa tua força, varão valente. Ele já pensou, o anjo não está falando comigo. Como assim, varão valente? Aonde está a minha valentia? Ele não conseguia ver valentia nele. A visão dele era convencional, não era de convicção. Ele não via nele aquilo que o anjo estava dizendo. Ele pensou, tá aí, Deus mandou o anjo mais louquinho que tinha lá no céu para poder me dizer que eu sou valente. Você, quem sabe, não vê a tua valentia, mas Deus vê. Deus está dizendo, vai, varão valente, vai. Gideão não via esta valentia nele, mas Deus via. E sabe, é tão real que Gideão não via essa valentia que ele disse: quem sou eu? E quem é a casa do meu pai é a menor. Quem sou eu e quem é a casa do meu pai? Era o que ele via. Para Gideão ele não era nada. E para Gideão a família dele também não era nada.
Mas para Deus, Deus estava dizendo: é valente. Que contraste tão grande. Quem sabe você olha para você e diz: eu não sou nada, não tenho nada. Mas o que Deus está dizendo a você e a mim: tenha a minha visão, porque na minha visão tu és valente. Tu és valente, tu és valente. Porque Deus não te vê o que você está fazendo agora. Deus não vê projeto pelos pedaços. Deus vê o projeto completo. E lá na frente Deus está vendo realmente o que você é. Aleluia. O valente deve se identificar. E Deus disse: você pode. Você pode. Você deve identificar o inimigo. Não se esqueça que o anjo que foi enviado aqui era amigo. E as palavras que Gideão diz ao anjo: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Em outras palavras, se o Senhor é conosco, o Senhor está ajudando os outros, e não a nós. Se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais se contaram? Se o Senhor é conosco, o que é feito das alianças? O anjo era aliado. O anjo não era inimigo. Inimigo eram os midianitas. O anjo estava ali para dizer: vai na tua força e tu vai libertar o povo. Você precisa aprender a identificar o inimigo. O inimigo você tem que cortar a cabeça. Mas Jesus não disse que eu tenho que orar pelos meus inimigos? Tem. Não tenho que bem dizer o que me maldiga? Sim. E como é que o Senhor diz cortar a cabeça? Eu estou falando cortar relacionamentos. Nem todo mundo serve para ser seu amigo. E como eu posso saber que é meu inimigo? Todo inimigo deseja a tua queda. Todo inimigo arma trampas para os teus pés. Todo inimigo coloca o laço no caminho. Todo inimigo na sua presença, ele sorri e aplaude. Nas suas costas, ele empunha uma faca nas suas costas. Você precisa identificá-lo e colocar de um lado. Andar junto do inimigo é a pior coisa que pode acontecer com você. Agora, você também precisa identificar os seus aliados, os seus amigos. Identifica-os. Qual era o problema de Gideão? Ele não conseguiu identificar que aquele anjo era aliado. Não era um anjo enviado da parte dos midianitas. Era um anjo enviado da parte de Deus. E aqueles que são seus aliados, eles vão lutar para você estar cada dia melhor. Eles vão te chamar a atenção, porque sabe que Deus tem mais para você. Ele vai aplaudir você, mas também vai te corrigir e vai dizer a você: não é assim, se você fizer desta forma é melhor. O aliado quer ver o teu sucesso. Identifique-o. E não é porque ele te repreendeu, não é porque ele te chamou a atenção, que ele tornou-se inimigo seu. O amigo não é aquele do tapinha nas costas. O amigo é aquele que olha nos seus olhos e quando você erra, ele diz: você errou. Você não deveria ter agido dessa forma. Você deveria ter agido de uma forma diferente. Porque ele não quer ver você cair no precipício. Identifique os seus aliados. Identifique pessoas que se colocam ao seu lado e dizem: vamos juntos. Nesta batalha você não está sozinho. Nesta batalha você não está sozinho.
Dias atrás, o presidente Bolsonaro disse: estou me sentindo só. E a nação inteira está dizendo: 7/9 nós vamos mostrar para o senhor com quem o senhor pode contar. Não estou só, você não está só. O que Deus está dizendo para Gideão: Gideão, eu já estou mandando na frente um anjo mensageiro, porque quando a guerra começar, eu mando o anjo guerreiro. Identifique os seus aliados. Os seus aliados, os seus amigos, eles querem o melhor para você. O valente, quarto, eles guerreiam batalhas extraordinárias. Os valentes de Deus, eles não estão aí metidos com briga de formiga. Não. Ele não está metido em briguinha de disse-me disse, que falou, que deixou de falar, que fofocou, que deixou de fofocar. Ele não está envolvido nessas coisas. O valente está para coisas grandes, para batalhas grandes, para lutas extraordinárias. Ele não vai perder a sua energia e força com coisas pequenas. Ele sabe que Deus tem para ele batalhas que elevam o seu nome além fronteiras. É assim que ele faz. Ele não está preocupado. Sabe por que Amã perdeu o cargo de segundo mais importante na corte de Assuero? Porque ele foi dar ouvidos à futrica. Alguém disse para ele: olha, Mardoqueu é judeu. E ele já disse que ele não ajoelha de maneira nenhuma. E ele foi dar ouvido àquilo. E quantos valentes têm dado ouvido a coisas dessa natureza? Não, porque o diácono falou, a irmã do círculo de oração falou, o Bertano falou, o outro fez. Quer tirar satisfação com tudo e com coisas insignificantes. Valente não está para isso. Valente está para batalhas extraordinárias. Valente está para enfrentar gigante e olhar e dizer: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. É diferente essas batalhas. E quando eu começo a ficar aprisionado em coisinhas miúdas, eu não consigo chegar no objetivo. O meu objetivo desvanece. Deus disse para Gideão: não é aqui no lagar que eu te quero. Não é aqui escondido que eu te quero. Eu quero você enfrentando os medianitas. Gideão pensou: estou lutando só. Estou escondendo. Estou aqui oculto para que o inimigo não me veja. É muito fácil lutar dentro de 4 paredes. É muito fácil falar e dizer dentro de 4 paredes. O inimigo está lá fora, rosnando como um leão, desafiando-nos e dizendo: vem, vem. Ele descobriu que poderia vencer os midianitas. Ele descobriu.
que poderia vencer os midianitas com uma adoração extravagante. No começo da batalha, ele não deu uma espadada sequer. Vocês conhecem a eleição dos 300 que ele fez. E quando ele chega no campo de batalha, ele tem tocha e cântaro. Fiquem observando o meu sinal. Quando eu zigue-zaguear a tocha acesa, vocês fazem o mesmo. Quebra o cântaro e gritem: espada do Senhor e espada de Gideão. E fique cada um no seu lugar. Deus tem umas táticas que a gente assusta. Eles não puxaram uma espada, eles apenas zigue-zaguearam as tochas, quebraram o cântaro e gritaram: espada do Senhor e espada de Gideão, espada do Senhor e espada de Gideão, espada do Senhor e espada de Gideão. E sabe o que aconteceu? Você já sabe porque você leu o texto. E eu aqui quero soltar uma palavra profética na sua vida agora. Primeiro, Deus vê o valente que está dentro de você. E Deus também vê o inimigo que te afronta, que te faz muitas vezes se esconder no lagar. Deus vê. E Deus, nesta tarde, diz a você e a mim: que se nós permitirmos a Ele arrancar esse gigante que está aí dentro de você e colocar para fora, Ele tem para você uma vitória extraordinária. Agora você pode, diga comigo: eu posso. Se Gideão pode, eu posso. Você pode. Você pode. Como que eu posso? O que foi que Gideão utilizou? Algo tão simples. Convicção. E não mais conveniência. A tua vitória não será uma vitória esporádica. Não. A tua vitória será completa. E será apenas a primeira. Porque muitas outras virão para que você possa saber que o Deus que vê em você o valor e a valentia não desistiu, mas colocou para fora aquilo que você pode fazer. Aleluia. Nós estávamos com o projeto para começar a igreja em Ibagué.
Um pastor foi me visitar. Eu já estava no 3º dia do jejum e ele chegou. Eu disse para Francisca, não vou receber ninguém. Ela disse, mas ele já está vindo. E ele chegou, bateu na porta, a Francisca foi atendê-lo. E lá todos me conhecem por Pastor Souza. Pastor Souza está. Minha esposa disse, olha, ele disse que não vai atender. Ele disse, mas é urgente. Eu preciso falar com ele. Francisca foi lá no quarto, bateu e disse, olha, o pastor está aí, disse que é urgente. Desce, vai atender ele, quem sabe é uma palavra que Deus... E eu vim com aquela cara de poucos amigos. Cumprimentei ele entre os dentes. E disse, então, pastor, o que de tão importante o senhor tem para me dizer? Falei, senta. Ele sentou, olhou para mim e disse, Pastor Souza, eu me inteirei que o senhor está procurando um local para começar uma igreja. E eu vim lhe dar um conselho. Por que o senhor não aluga uma casa que tenha uma garagem? Compra 5 a 15 cadeiras de plástico. Uns 3 ventiladores e começa. Aí o velho Aparecido, que estava lá guardado num cantinho bem escondido, apareceu novamente. Disse, meu irmão, se o senhor veio aqui me dar esse conselho, utiliza esse conselho na tua vida. Diz, mas Hermano Souza, eu disse, utilize na tua vida. Pratica na sua vida. Aí ele olhou para mim, já soltou uma maldição e disse, o senhor não vai conseguir nada. Disse para Francisca, despede o irmão que eu estou subindo. Ele conseguiu aguçar o meu desejo de orar mais. E eu fiquei na oração o restante daquele dia. E naquela semana eu consegui alugar um salão de 1.400 metros. Comprei 500 cadeiras plásticas. Embelezei aquele salão. E no dia 3 de julho do ano de 1997, nós arrancamos com aquilo que é hoje o Centro Familiar Cristão da Assembleia de Deus em Ibagué. Primeiro culto, 339 pessoas. 39 pessoas receberam a Cristo como Salvador. Em um ano, nós levamos mais de 1.000 pessoas para Cristo. Eu quero te dizer, irmão, Deus manda eu te dizer, Deus quer arrancar de dentro de você o valente que aí está escondido. Há 4 anos eu voltei lá. Passei na frente daquele salão. Para que você tenha uma ideia, o salão era desse tamanho aqui com a galeria. Passei de frente do salão. Hoje está alugado para uma empresa que vende ferros para a construção. E fui até onde está a nossa igreja. Já é um terreno próprio, um prédio próprio. O pastor me recebeu e disse, eu quero que o senhor caminhe por aqui. Pastor Nelson, hoje ele está na parte norte de Bogotá. E esse pastor Nelson, ele disse, eu quero que o senhor caminhe por aqui, vem comigo. Vem comigo, anda por aqui.
Ele disse: as cadeiras ainda são as mesmas que o senhor comprou. O púlpito é o mesmo que o senhor comprou. O teclado Yamaha PSR 640 ainda é o mesmo que o senhor comprou. Os microfones ainda são os mesmos. Mas eu quero te dizer para o senhor: o prédio, a igreja comprou. O povo, Deus multiplicou. E eu quero te dar um abraço e te dizer: as coisas de Deus são extraordinárias, e Ele faz como Ele quer. Deus tem o extraordinário para você, gigante de Deus, valente de Deus. Levanta nessa tua força. E sabe, passei lá em frente a igreja do pastor, não vou dizer aqui o nome dele por ética. É a mesma coisinha, é a mesma casinha. É um negócio tão pequeno que se você der um grito, lá não pode congregar 2 gordos na igreja dele. Se entrar um, tem que sair o outro, porque não cabe. Mesma coisa. Nada aconteceu. E eu louvei a Deus no meu coração e disse: te louvo, Senhor, porque acreditei que tu tudo podes. Não te deixe amarrar por nada. Os medianitas querem te amarrar. Os teus inimigos querem impedir a tua marcha. Eu disse aqui na terça-feira: Satanás, quando ele não impede a tua marcha, ele te enche de tarefas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus está dizendo a você: você é valente. Você é valente. Fique em pé. Fique em pé, você é valente. Eu quero que você saia nesta tarde deste lugar com o peito estufado para fora e dizendo: eu vou, porque Deus disse que eu posso, porque Deus quer fazer de mim, e é comigo. Ô meu irmão, é com você que Deus vai mudar a história daquele lugar.